Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Para mim, é sempre um prazer ter vocês aqui para juntos considerarmos assuntos espirituais. Nesse vídeo, nós estaremos considerando o estudo de A Sentinela, que é o estudo 34. Continue andando na verdade. Iremos fazer apenas a base de perguntas e respostas. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Eu espero que esteja tudo bem com vocês na medida do possível, com seus familiares, e que Jeová sempre possa estar nos dando a força necessária para que assim possamos continuar fazendo a sua vontade. Então pegue a sua Bíblia, pegue a revista Sentinela, papel e caneta e vamos juntos fazer a nossa consideração do estudo de A Sentinela. Então o tema Continue andando na verdade, baseado no texto de 3 de João, versículo 4, que diz: Não tenho alegria maior do que esta, ouvir que os meus filhos continuam andando na verdade. O que veremos nesse estudo? Geralmente nos referimos às nossas crenças e ao nosso modo de vida como a verdade. Alguns se tornaram testemunha de Jeová há pouco tempo, outros já servem a Jeová por muitos anos. Mas vai ser bom para todos nós relembrarmos por que amamos a verdade. Isso vai fortalecer a nossa determinação de continuar agradando a Jeová. Então a pergunta do 1. Por que é bom conversarmos sobre como conhecemos a verdade? Então a resposta: porque conversas assim nos ajudam a lembrar o quanto a verdade é preciosa para nós. Além disso, ficamos ainda mais decididos a continuar andando na verdade, isto é, viver de um modo que agrade a Jeová. Pergunta do 2. O que vamos ver neste estudo? Então a resposta: vamos ver por que amamos a verdade e como podemos demonstrar que sentimos ainda esse amor, e também vai nos ajudar a ver o quanto ainda podemos ser gratos a Jeová por ter nos atraído à verdade e vai fortalecer o nosso desejo de ensinar a verdade a outros. Pergunta do 3. Qual é o principal motivo que temos para amar a verdade? Resposta: o motivo principal é que amamos a Jeová, que é a fonte da verdade. E por meio da palavra de Deus, aprendemos como Jeová é todo-poderoso e também amoroso, que cuida de cada um de nós com muito carinho. Pergunta do 4 e 5. Por que o apóstolo Paulo comparou a nossa esperança com uma âncora? Então a resposta: porque assim como uma âncora mantém um barco estável durante uma tempestade, a nossa esperança baseada na Bíblia nos ajuda a continuar calmos e estáveis quando enfrentamos problemas. Pergunta do 6 e 7. Como aprender a verdade sobre o futuro fez bem para Ivone? Resposta: Ivone, ela não foi criada na verdade e quando criança ela tinha muito medo da morte. Então ela pensava que a vida não era só isso e ela não queria morrer. Então na sua adolescência ela conheceu as Testemunhas de Jeová, começou a estudar e aprendeu que realmente iremos viver num paraíso. Hoje ela não perde mais a noite acordada preocupada com o futuro e com a morte. Ela ama a verdade, participa no serviço de pregação e compartilha sua esperança com outras pessoas. Pergunta do 8 e 9, parte A. O que o homem da ilustração de Jesus fez quando encontrou um tesouro? Resposta: Mateus 13, 44, ele fala que quando ele encontrou, ele vendeu todas as coisas que tinha e comprou aquele campo.
O interessante é notar que ele não estava procurando um tesouro, mas quando encontrou, fez grandes sacrifícios para conseguir aquele tesouro, porque ele sabia que aquilo era importante e valioso para ele. Pergunta parte B. Qual é o valor que a verdade tem para você? Então eu vou responder, depois, se vocês quiserem, pode deixar lá nos comentários. Bem, para mim a verdade não tem preço, não tem comparação, não tem mais nada precioso do que a verdade. Porque quando você sabe a verdade, conhece a verdade, você é liberto. Você passa a acreditar naquilo que a Bíblia ensina e você não fica com temores de especulações vãs que só levam a raciocínios enganosos. Então, a verdade nós devemos valorizar e muito, porque isso nos dá alegria de continuar servindo a Jeová, agradando a Ele, e temos a nossa fé, assim como uma âncora, baseada no sacrifício de Jesus Cristo. Pergunta do 10 e 11. Por que Michel fez grandes mudanças na vida? Então a resposta, primeiro porque ele quis viver de uma maneira que agradasse a Jeová. E quando ele começou a estudar a Bíblia, ele percebeu que Jeová, ele odeia a violência, assim como mostra o Salmo 11, 5. Então, quanto mais ele estudava, mais amor ele tinha por Jeová e percebeu que tinha que fazer mudanças na sua vida, e uma mudança que ele fez foi deixar de praticar artes marciais, porque ele entendeu que aquilo não agradava a Jeová. Pergunta do 12 e 13. Como a verdade da Bíblia ajudou Maili? Então a resposta, a verdade para ela foi como uma lâmpada que brilha no escuro, porque ela nasceu num lar dividido em sentido religioso. Seu pai era muçulmano e sua mãe era judia. Então tinha muitas perguntas na qual ela tinha dúvida. Mas, por ela ter continuado a procurar respostas, ela começou a estudar a Bíblia, se tornou uma testemunha de Jeová e hoje ela tem todas as respostas para suas perguntas. E com certeza isso deixa ela maravilhada, reconhecendo o grandioso Deus Jeová. Pergunta do 14. Como podemos aumentar o nosso amor pela verdade? Bem, resposta, uma das coisas que nós podemos fazer é pesquisar os motivos no nosso estudo pessoal. Também, quanto mais amarmos a verdade, mais nós iremos demonstrar isso em nossa vida. Pergunta do 15. Qual é uma maneira de demonstrarmos nosso amor pela verdade? Então, a resposta-chave, por estudar regularmente a Bíblia e as publicações da organização. Então, essa é a resposta. Pergunta do 16. Que método de estudo você usa? Então, essa é uma pergunta pessoal, né? Eu, particularmente, uso muitas ferramentas eletrônicas, porque a gente consegue fazer pesquisa com muito mais rapidez e facilidade. Eu gosto muito da biblioteca online da Torre de Vigia, porque traz todos os assuntos, todas as fontes de matéria, Sentinela Despertai, de vários anos. Então você consegue fazer uma comparação simultânea do assunto que você está procurando. E também gosto muito da Bíblia de Estudo, aquela grande, que a gente consegue fazer anotações, tem a parte de referências. Então, com certeza, para mim, é excelente. Pergunta do 17. O que significa viver a verdade? Resposta: aplicar o que aprendemos na vida. Então, viver a verdade é aplicar aquilo que aprendemos da Bíblia. Tiago 1,25 diz assim: Mas aquele que examina com cuidado a lei perfeita que pertence à liberdade e continua nela, tornou-se não um ouvinte que facilmente se esquece, mas um cumpridor da obra,
e será feliz no que faz. Então, quando aplicamos aquilo que aprendemos, isso nos dá felicidade. Pergunta do 18. Por que nos esforçamos em continuar andando na verdade? Resposta: primeiro, porque vamos ser beneficiados, iremos deixar o coração de Jeová feliz e também de nossos irmãos, e nós temos todos, mas todos os motivos para amar e viver de acordo com a verdade. Pergunta de recapitulação: por que nós amamos a verdade? Resposta: porque Jeová é a verdade. Então, se nós amamos a Deus, nós com certeza amamos aquilo que Ele ensina e diz que é a verdade. Segunda pergunta: como podemos dar ainda mais valor à verdade? Resposta: bem, podemos ainda dar mais valor por estudar, aplicar aquilo que Jeová e Jesus ensina. Quando encontrarmos a verdade, agarrar ela como se fosse a coisa mais importante da nossa vida, aplicar aquilo que nos é ensinado, para que assim possamos alegrar o coração de Jeová. E a terceira pergunta: como podemos mostrar que realmente amamos a verdade? Então a resposta: podemos demonstrar isso por estudar ainda mais a palavra de Deus, viver de acordo com o que ela ensina, fazer uma autoanálise para ver se aquilo que a gente está aprendendo estamos aplicando na nossa vida, deixar Jeová feliz, amar Ele, viver de acordo com o que Ele ensina. Então todas essas partes realmente demonstram que amamos a verdade. Então, meus queridos irmãos, chegamos ao término. Nosso estudo da Sentinela, apenas à base de perguntas e respostas. Como é sabido por todos, é um estudo mais dinâmico, mais rápido. A gente não faz a leitura dos subtítulos, a gente não faz a leitura de textos. Nisso a gente faz no outro estudo da Sentinela, que é com leitura, perguntas e respostas. Ok? Então, muito obrigado a todos pela presença. Fica todos na paz de Deus. E até um próximo vídeo, se Deus quiser.